Então, gente, o vídeo de hoje é Guerra Fria. Bem, o início da Guerra Fria é o mesmo fim da Segunda Guerra Mundial. Mas como assim, professor? Porque até o fim da Segunda Guerra, eu esqueço nem que olhar para cá, Estados Unidos e União Soviética eram aliados contra o eixo. O eixo que era a Alemanha e alguns outros países, outras potências. Quando acaba a Segunda Guerra e inicia a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética se tornam inimigos. Então, até então, eles eram aliados. No fim da Segunda Guerra, que eles vão se tornar inimigos. Só que a Guerra Fria, esse conflito, ele foi essencialmente ideológico. Por que a gente chama de ideológico? Porque foi uma disputa entre capitalismo e socialismo, que não se limitou aos Estados Unidos, mas também, aliás, Estados Unidos e União Soviética. O mundo inteiro teve que assumir um lado nessa disputa, e começar a formar então os dois grandes blocos dessa guerra. Aí vocês vão me perguntar, sim, então se não foi um conflito, se foi um conflito ideológico, então não teve tiro, porrada e bomba, não foi uma guerra normal? Bem, gente, também já no fim da Segunda Guerra Mundial acontece uma batalha nuclear, praticamente. Uma clara demonstração de força entre Estados Unidos e União Soviética. Eles não atacaram um ao outro, mas demonstraram que já dominavam a tecnologia nuclear. A bomba que os Estados Unidos lança no Japão, inclusive, no final da Segunda Guerra, já é uma clara demonstração de força dos Estados Unidos. Como quem diz para a União Soviética, olha, toma cuidado que eu já sei fazer a bomba atômica, já toma cuidado comigo. Então, já foi uma demonstração de força entre eles. O que importa, gente, é que durante toda a Guerra Fria, então, Estados Unidos e União Soviética estão sempre demonstrando e provando, tentando provar quem que é o melhor, que um é melhor que o outro. Ou seja, que o capitalismo é melhor que o socialismo, ou que o socialismo é melhor do que o capitalismo. Por isso que é uma Guerra Fria, tá? Mas, professora, eu ainda não entendi como disputavam quem é melhor sem violência. Cada um, Estados Unidos e União Soviética, começaram a criar planos, planos econômicos, militares, com o objetivo de ajudar os seus amigos, seus aliados, a se recuperar da Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição total, gente? Estava todo mundo muito fragilizado, grande parte dos países europeus. Então, ele tentou superar esses problemas da guerra, emprestando, gente? Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, dando dinheiro, emprestando dinheiro, produtos, formas de reconstruir pós-guerra. Nesse caso, eram planos de ajuda econômica. Os tratados militares tinham basicamente dois objetivos, que era proteger os seus aliados e diminuir ou minimizar o avanço do inimigo, dos grupos inimigos. Assim, Estados Unidos e União Soviética foram ganhando confiança dos seus pares, dos seus aliados, e fortalecendo esses dois grupos, capitalista e socialista. Agora você percebeu aí como que a disputa era séria, a União Soviética e os Estados Unidos podem até não ter dado nenhum tiro entre eles, mas se eles fossem dar, não ia faltar armas, não. A corrida armamentista é o processo pelo qual dois países se armam até os dentes, os dois países, Estados Unidos e União Soviética, se armaram até os dentes com bombas, mísseis, armamento, investimento em armamento, que se fossem de fato usados, esses armamentos todos, eles conseguiriam com certeza acabar com o mundo inteiro,
Por isso ficou conhecido como corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética também tentaram mostrar ao mundo o seu poder. Como, gente? Através da pesquisa espacial. Um queria mostrar que estava mais avançado nessas pesquisas que o outro. Essa briga levou o homem até na Lua, inclusive, né, pelos Estados Unidos. Agora, o momento em que essa Guerra Fria quase ficou quente foi a crise dos mísseis. O que foi isso? Os Estados Unidos, aliás, a União Soviética instalou uma base militar em Cuba, uma base de mísseis, os mísseis literalmente apontados para os Estados Unidos. Gente, isso gerou um momento assim, muito tenso da Guerra Fria, em que parecia que esse conflito ia sair do frio para a parte quente, né? Queria acontecer um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Foi um período muito tenso, né, que foi conhecido como crise dos mísseis, mas que depois, pelas relações diplomáticas entre os dois países, não deu em nada. Mas já foi uma clara demonstração de que todo esse período é marcado por uma tensão muito forte. A guerra pode até ter ficado fria, né, nos Estados Unidos e na União Soviética, mas fora desse território norte-americano, né, e soviético, os conflitos tiveram sim mortes e muita crueldade. Foram conflitos ideológicos subsidiados pelos Estados Unidos, aliás, conflitos ideológicos, mas também violentos, subsidiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Como que os Estados Unidos e a União Soviética participaram desses conflitos, fora dos seus territórios? Eles enviavam armas, homens, tecnologia de guerra, enfim. Então, para vocês perceberem como que de fato foi uma guerra de dimensões mundiais, em que disputas geopolíticas nessas regiões levaram a disputas também entre regimes capitalistas e regimes socialistas. E os Estados Unidos e a União Soviética intervêm nesses países. Bem, gente, o fim da Guerra Fria é marcado pela derrocada, ou seja, do fim da União Soviética. Devido a conflitos internos, né, ligados principalmente ao posicionamento de abertura política ou não, lembrando que a União Soviética ela passou por uma revolução comunista que vivia agora, naquele momento, né, problemas econômicos seríssimos. Então, o fim da Guerra Fria é marcado também pelo fim da União Soviética e a supremacia do capitalismo, né? A gente pode concluir o que, então, no final? Que a Guerra Fria, ela marca um período da história, né, em que duas superpotências, né, duas grandes potências disputam o mundo. Literalmente disputam o mundo. Para entender a Guerra Fria, eu preciso entender a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tem que começar a entender desde lá do início, né, que a gente viu da Revolução Russa, né? E entender a Guerra Fria nos faz entender melhor o nosso presente, dominado pela superioridade do capitalismo, que é o que a gente vive hoje desde o fim da Guerra Fria.